Revela pra gente, então, quem foi que matou, que deu o tiro na barriga de Lampião e como é que você se assegurou da identidade dele? Na verdade, termina sendo aqui na região, como dizem os peritos, na região umbilical esquerda, quer dizer, na parte esquerda do umbigo. Lampião morre com um tiro só, mas esse tiro bate na lâmina do punhal dele, que já estava colocado na cintura, na posição tradicional do cangaço, cingindo as cartucheiras em diagonal. Em combate? Não. Aí é que está um dos pontos que essa pesquisa vai dizer e é inteiramente novo. Lampião não morre em combate. Lampião morre numa chamada operação de comandos que precede o combate em poucos segundos. Porque o tenente João Bezerra, quando se aproximou do coito de Lampião, ele parou, ofereceu um grogue de aguardente a todos os soldados, ele próprio colocando, e disse: nós vamos brigar agora com o Lampião. Não é Zé Baiano, não é Zé Sereno, não é cangaço, é o próprio Lampião. Aí os soldados começaram a tremer porque sabiam que Lampião era realmente uma fera, né? Então o soldado santo, que conhecia muito o Lampião, tinha sido seu coiteiro, vai junto para dizer... Amarrado ao Pedro de Cândido e diz: aquele ali realmente, seu aspirante, é Lampião. E aí o aspirante, que levava uma metralhadora alemã moderníssima na época, uma Bergmann 9mm, carregador de 32 tiros, ele pensa em atirar de metralhadora, mas depois ele tinha tomado um grogue um pouco, talvez, exagerado, e aí chama o soldado santo, que portava uma arma excelente para tiro, que é o fuzil Mauser, modelo 1908, tipo ferrolho, e ele, então, manda que o soldado santo atire em Lampião. E o soldado santo consegue desfechar o tiro, segundo palavras dele, eu poderia até colocar aspas, de menos de 8 metros. Mas no momento em que ele atira em Lampião, a Grota do Angico, como ele mesmo me disse, parecia uma catedral. Silêncio absoluto, era o amanhecer do dia e, portanto, aquela coisa de se ouvir uma mosca, né? Então, não havia combate nenhum. Depois desse tiro solteiro, em poucos segundos, estronda um tiroteio de 20 minutos que resulta na morte. Mas foi esse tiro solteiro que matou Lampião, disparado por Sebastião... Pelo soldado alagoano Sebastião Vieira Sandes, sobrinho neto da baronesa de Água Branca. A família dele sempre me disse que ele jamais deveria ter se metido nisso, só que ele era alfaiate de couro. Conheceu o Lampião em 1934. Lampião era exímio alfaiate de couro, eu já disse aqui. Então, quando o Lampião chegava em Água Branca, mandava chamá-lo para o Riacho Seco. Eles ficavam costurando, preparando capa de bornal, cantil, correia de todo tipo. E quem diria esse companheiro de costura viria a ser o carrasco dele? Esse é Sebastião? Aí, o Sebastião Vieira Sandes, o matador do Lampião é esse aí. E por que ele deve ter ficado com medo de assumir a autoria do... Ele sabia os poderes que Lampião tinha. Em 2003, em dezembro de 2003, eu recebo em minha casa um telefonema de um cidadão com a voz muito grave. E minha mulher disse: olha, está aí na linha o Sebastião Vieira Santos. Deve ser algum amigo meu que sabe da história e quer brincar comigo, passar um trote. Mas fui atendi. Ele disse: doutor Frederico, aqui é Sebastião Vieira Santos. Eu estou com um diagnóstico de aneurisma inoperável. Não disse ainda nem a Lourdes, minha mulher, mas eu tenho alguns segredos que não gostaria de carregar para o túmulo. Aí fui lá e gravei com ele do dia 3 de dezembro até o dia 12 de dezembro, o depoimento dele completo, e eu tenho esse depoimento gravado. Então ele me disse: o meu tiro, que abateu o Lampião, ele dizia isso assim, crispado, porque ele foi amigo de Lampião. Então, a bala triscou no punhal dele, que todo mundo viu um barulho nasal. Tem! Ora, o soldado Antônio Honorato da Silva dizia que tinha atirado de baixo para cima, do leito do rio para Lampião. O Antônio Bertoldo também. Matou a charada. Aí, a comprovação, por copiosa prova documental, de 2003 até agora. Matou a cobra e mostrou o punhal. É isso. Frederico, quem quiser se deleitar com essa história, lembrando mais uma vez, o livro do Frederico será lançado em dezembro, a parte da Adriana Maria Bonita e a voz da nossa querida Maria Bonita de sempre, Tânia Alves, no show